Fala galerinha, hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre a JBL Charge 5 Wi-Fi. Essa caixa aqui foi lançada junto com a JBL Boombox 3 Wi-Fi, tá? Cheia de polêmicas, com um preço praticamente astronômico no Brasil. A gente vai abordar aqui com todos os detalhes, tudo que eu posso falar sobre ela depois aqui de vários meses de uso. Finalmente dá para dar um pouco mais de visão para vocês aí, estão a fim de comprar esse modelo. Aqui vocês vão ter todas as informações. Lembrando que se você quiser um conteúdo mais resumido, com unboxing e tudo mais, é lá no meu canal principal, tá? Vou deixar bem aqui no card, quem quiser conhecer fica à vontade. Aqui eu falo sem limite, tá? E pode acreditar, eu falo bastante, pelo menos vai dar para você conhecer tudo sobre a caixa. Você não vai sair desse vídeo aqui com dúvida sobre ela. Então, começando pelo design, gente, não teve muita coisa que mudou desse modelo aqui para a Charge 5, vamos dizer, normal, tá? Vai ter uns detalhezinhos aqui na parte do acabamento, por exemplo, no logo da JBL aqui na parte da frente, antes era laranja, e aqui a gente tem um pouco mais dourado, bem como aqui nas laterais também, né? A exclamação característica da JBL mudou aqui para uns detalhes mais dourados, dos dois lados, tá bom? E vamos dizer que eles fizeram um básico, por quê? Toda essa parte aqui da carcaça, vamos dizer assim, continua praticamente o mesmo, tá? Ela vai mudar pouquíssimos milímetros da JBL Charge 5 original. É imperceptível. Eu tenho as duas aqui, não dá pra você... Realmente é uma coisa que não dá pra você perceber em detalhes. Talvez seja até alguma consequência do que eles mudaram aqui na parte de cima, né? Isso porque, além dos botões que vocês já conhecem, o design dessa parte oval aqui, ele tá um pouco diferente nesse modelo aqui. Além do mais, esse botão aqui não existia, já vou falar um pouquinho mais dele, que é o botão de momentos que eles colocaram aqui, por isso tem um coração de like, meio esquisito, né, mas beleza. Além do mais, a gente vai contar com um botão de play, que se você apertar 2 vezes também vai servir para você avançar as músicas, tá bom? Botão de ligar e desligar, uma luzinha de status, o botão de Bluetooth, diminuir volume e aumentar volume, tá? Como eu disse, o que mudou mesmo foi, além das cores aqui na parte da frente, esse design aqui do botão de cima, eles acrescentaram esse botão momentos aqui, que é a fonte da polêmica, e o restante continua praticamente a mesma coisa. Inclusive aqui na parte de trás, essas tiras, que em modelos anteriores da JBL, isso aqui foi também uma fonte de polêmica, porque elas se soltavam muito fácil. Tá? Nesse caso aqui, eles colocaram tiras bem mais espessas do que no modelo original. Então a tendência é que dure mais, tá? Inclusive aqui, ó, tá aqui como fonte de decoração, mas já consegue ter um exemplo aqui pela minha Clip 4, olha só como é que fica, ó. Isso daqui aconteceu em todas as caixas, tá? Não exclusivamente na Clip 4 e na Charge 5, inclusive na Boombox também, Boombox 3 isso aqui rolou. Então já fica aí o recado para você, existe sempre a possibilidade disso daqui soltar, tá? Aqui eles deixaram um pouco mais espesso, pode ser que dure um pouco mais de tempo, mas não fique surpreso se começar a descolar. Eu tenho até a impressão, cara, que aqui eles deixaram eles não simplesmente colaram, sabe, contra a carcaça, que foi justamente o que pode ter causado o problema aqui nos outros modelos. Eu tenho a impressão de que eles deixaram uma leve abertura aqui, onde essa borracha ela entra um pouquinho, tem a cola, e aí ela fica, vamos dizer assim, um pouco melhor fixada aqui na parte de baixo. Em outros detalhes, cara, praticamente nada mudou, tá? Aqui na parte de trás vocês vão ter a entrada para carregamento tipo USB-C e a saída para você usar a caixa como um power bank, tá? Duas coisas, uma sobre cada uma dessas entradas aqui. Primeiro, o power bank, ele é praticamente uma coisa que você quase não vai usar, tá? Eu deixo mais aí para emergências, eu falo isso em vários vídeos de outras caixas de som que tem a mesma função. Você não está comprando uma caixa de som para você usar como power bank, né? Mas vai servir aí como uma urgência caso a bateria do seu celular acabe, você sabe que pode recuperar aqui nessa caixa. E com relação a essa saída aqui exposta, a JBL diz pra gente que caso essa saída esteja molhada, não vai pegar fogo a caixa, tá? Como acontecia lá na Flip 5, inclusive, que era bem perigoso, se isso aqui tivesse um pouquinho molhado, você conectasse, podia pegar fogo. Nesse caso aqui da Charge 5 e também na Flip 6, rola um alerta quando isso aqui tá molhado, e aí quando você pluga o carregador, ela não vai carregar, tá bom? A tecnologia do USB-C, ele também ajuda nesse quesito, porque você pode usar por isso que praticamente todo mundo no mercado tá mudando, né? Existe uma segurança a mais, se eu não me engano, quando você pluga ali para aparelhos que são à prova d'água, beleza? Então, dando continuidade aqui ao vídeo,
O aplicativo que a gente usava anteriormente na Charge 5 para você poder fazer a gestão da caixa era o JBL Connect, se eu não me engano, tá? E aqui a gente vai passar para o JBL One. As diferenças não são tantas, até porque no princípio, né, ele continua o mesmo, que é você gerenciar a sua caixa de som no aplicativo. Mas só o fato de você ter um aplicativo diferente para gerir a caixa já fala um pouco mais do que a gente vai encontrar nesse modelo aqui, que é bem desagradável. Eu tô falando mais aqui do lado Wi-Fi dela, que tira o acesso, porque a JBL quis, tá? Isso aqui é minha opinião mesmo, a JBL simplesmente tomou a decisão de tirar o acesso ao JBL Party Boost, que permitiria você se conectar com, por exemplo, a Charge 5 anterior, com a Boombox 3, com a Boombox 2, com a Flip 6, com vários outros modelos da JBL. Aqui eles tiraram acesso a essa tecnologia, que era justamente onde ficava esse botão aqui, do Moments, e você só vai conseguir se conectar via outras caixas da linha Wi-Fi, lembrando que só tem uma, tá? Que é a Boombox 3 Wi-Fi, ou outras, vamos dizer, outros alto-falantes inteligentes que você tem na sua casa. Isso inclui aí os acessórios da Amazon, que eu não vou falar o nome da assistente aqui, para que você, caso você tenha aí, você não tomar um alertazinho dela ativar. Ou você também pode usar com outros alto-falantes, por exemplo, do Google, o sistema da Google, o Google Nest, Google Home Max e por aí vai. O que acontece é que a JBL tira uma coisa com uma mão, que se você comprar essa caixa aqui, você não vai conseguir se conectar com outras da mesma categoria, só que você vai ter acesso a alto-falantes inteligentes. Então, realmente, vai depender de quem tem a necessidade de ter outros alto-falantes em casa, inteligentes, querer conectar, show de bola. Mas se você já tinha outras caixas da JBL, é praticamente inútil, né? Você tem que tomar uma decisão, na verdade. Ou comprar a Charge 5 e poder se conectar com outras caixas, independente de ser Wi-Fi ou não, e você não tem acesso ao Wi-Fi. Ou você vai comprar essa daqui, vai conectar com os outros alto-falantes inteligentes da sua casa, com a JBL Boombox 3 e fim. É isso. É triste, mas você tem que tomar uma escolha, infelizmente. Então aqui, ó, no JBL One, a gente tem acesso para já algumas informações da caixa, vou deixar ela aqui um pouquinho mais para baixo para a gente se concentrar aqui no aplicativo. Então aqui vocês conseguem ver o status da caixa online e também a porcentagem de bateria. Lembrando que eu não estou conectado, ó. Ela não está conectada aqui via Bluetooth, tá? Tá simplesmente pelo Wi-Fi aqui da minha casa. Já se conectou e aí você já tem acesso ao aplicativo. Dentro do aplicativo a gente consegue ter acesso também ao que está sendo reproduzido no momento, tá? Seja Spotify, Amazon Music e por aí vai. Vocês vão ter acesso ao equalizador que a gente já tinha lá no JBL Connect. A JBL Connect, deixa eu lembrar aqui, eu acho que é Portable na verdade. Vamos ver aqui, ó. É Portable, tô falando JBL Connect, mas é JBL Portable. Tá? Você já tinha acesso aqui a esse equalizador no JBL Portable e essa é a configuração de som que eu gosto. Tá? Isso aqui é muito pessoal. Se você quiser usar igual o meu, manda ver, mas você pode configurar aqui de uma outra maneira que te agrade. Tá? Não precisa ser necessariamente esse daqui o melhor, enfim. Cada gosto é um gosto, tá bom? Além do mais, aqui você vai ter justamente o botão Momento, onde você pode, por exemplo, pré-definir, quase não saiu aqui, né? Pré-definir uma playlist, que quando você apertar o botão ali na caixa, ela já vai ser executada automaticamente. E a vantagem do Wi-Fi, gente, além de você se conectar, né, com outras caixas Wi-Fi da sua casa, você não vai ocupar o seu aparelho conectado no Bluetooth com ela. Então, se você receber um áudio no WhatsApp, se você quiser assistir um vídeo aqui, alguma coisa que você teria um áudio executando no seu celular, a caixa não tem nada a ver com isso. Ela vai continuar tocando a música ali via streaming. Inclusive, na JBL Boombox 3 Wi-Fi, ela vem com o Dolby Atmos, para caso você queira se conectar, assistir um filme que tem essa tecnologia, ela vai conseguir executar com maestria, né? Porque ela tá pegando os dados não via Bluetooth, não via uma conexão que não tem como transmitir essa quantidade de dados, mas vai estar pegando via streaming. Tá? Isso sim é uma vantagem de você ter uma caixa via Wi-Fi. Agora, a caixa pequenininha, JBL Charge 5, não tem essa tecnologia, então é muito difícil, sabe, recomendar ou não. Mas enfim, a gente vai chegar nisso mais lá pro fim do vídeo. No botão de momentos você define ali, como eu estava explicando, né, a playlist para você tocar, independente de você pegar o celular na mão ou não. Ligou a caixa, apertou momentos, ela vai executar ali a playlist. Além do mais, aqui nas configurações do produto vocês têm suporte, guia de início rápido, você pode renomear também a sua caixa de som, preferências de reconexão do Bluetooth, caso ela ligue, desligue, se você quer conectar via Bluetooth ou não. As configurações do seu Wi-Fi, ó, tá aqui a força do sinal, tô do lado do roteador, então por isso tá 100%. A gente vai ter aqui os serviços suportados, então o Chromecast, a Amazon, Spotify, o AirPlay, tá, que você pode conectar via AirPlay do seu iPhone.
Aqui mais para baixo eu tenho informações do produto, então não vou mostrar para vocês, tá? Mas não tem nada de relevante, é só número de série e tudo mais. Voltando aqui, esse é o aplicativo JBL One, tá? Não muito diferente do Portable, mas eles só estão dividindo aqui em 2 caminhos, para quem tem caixas Wi-Fi e para quem não tem caixas Wi-Fi, tá bom? Então olha só, eu já vou falar com vocês sobre especificações técnicas. Deixa eu ver o que eu anotei aqui na minha colinha. Não, acho que vamos abordar primeiro as configurações técnicas aqui, só um beabazinho do que vem ali como característica do produto no site da JBL para vocês terem uma ideia, tá bom? Tempo de bateria 20 horas, lembrando que a própria JBL deixa isso pra gente claro nas especificações técnicas, mas não na propaganda do produto. 20 horas vai depender do que você está executando, em que volume você está executando, tá? Músicas com frequências mais baixas tendem a consumir mais bateria, músicas com frequências mais altas tendem a durar um pouco mais de tempo, porque vai estar fazendo menos esforço aqui nos falantes da caixa. Essa caixa aqui é dotada, lembrando vocês, de um falante oval aqui no meio que vai amplificar um pouco os graves e que foi um ponto que me agradou muito na Charge 5, que foi a caixa que eu mais usei aqui em casa durante mais tempo, que foi a que mais me agradou, que tinha um som mais legal de acordo com o tamanho dela, tá? E também ela é uma caixa bem leve, ela tem menos de 1 kg, acho que são 954 gramas. Nas laterais aqui, como vocês já sabem, a gente vai ter um par de radiadores passivos que também vai ajudar a amplificar essas frequências mais baixas. Além do mais, a resistência à prova d'água dela vai ser IP67. Como eu falei com vocês na questão do woofer, a gente vai ter um woofer de 52mm com 90mm e um tweeter de 20mm. A potência RMS dela é de 30 watts, declarada pela JBL, tá? Não sou eu que estou falando aqui para vocês. E são 30 watts RMS no woofer e 10 watts RMS no tweeter. A resposta de frequência vai de 60 Hz até 20 e o tempo de carga dela é de 4 horas, lembrando que a bateria é uma 5 volts por 3 amperes, você pode ligar a sua entrada USB-C, né? Se você quiser ligar na tomada, você vai ter que ter um adaptador de 5 volts por 3 amperes, lembrando que a amperagem pode variar, não tem um problema muito grande disso, ela só tem que ser menor, né, do que o que está declarado ali. Então se for 5 volts 2 amperes está bom também, só que pode demorar um pouco mais, né, para carregar, nada grave, só que 5 volts não pode passar, tá bom? 5 volts, se você ligar numa voltagem maior, você vai queimar aí a sua caixa, ou para você não correr risco nenhum, ligue isso daqui no USB do seu computador, tá? Pode ser que demore um pouquinho mais para carregar também, mas pelo menos você vai estar em segurança em caso de dúvida. Bom, como eu falei, né, o peso 0,96, 960 gramas, 958 para ser mais preciso. Dentro da caixa você vai ter não só a caixa de som, dentro da caixa do produto, né, você não vai ter só a caixa de som, mas também vai ter o cabo USB-C para poder carregar e um monte de papel aí que a galera costuma ignorar, de garantia, manual e tudo mais. Em termos de configurações aqui, é o que a JBL passa pra gente, mas nem tudo é super interessante, tá? Por exemplo, versão do Bluetooth. Estando acima de 5.0 tá show de bola, nesse caso aqui a gente está no 5.1, mas se fosse até o 5.3 não ia ter tanta diferença assim. Então separei aqui o mais importante como especificação para vocês, e agora a gente pode partir aqui, cara, para os testes de som. Por que não, né? Nesse vídeo aqui eu tenho um pouco mais de tempo, então eu vou aumentando o volume devagarzinho para vocês irem acompanhando como que ela se sai, né? Em cada... desde ali dos 10% até os 100%, vocês conseguem ter uma noção maior. Vamos lá para as músicas do canal que eu já tenho aqui. Eu espero que ela esteja no volume um pouco mais baixo. Como eu não tenho acesso a ela aqui, deixa eu conectar via AirPlay, porque já aparece aqui no meu menu. Deixa eu ver se ele já me dá o volume dela aqui, assim que conectar. Ó, tava ali um pouco mais alto, vou jogar ele lá para baixo e eu vou aumentando conforme o teste for passando aqui, né? A gente vai aumentando isso aí, vocês vão acompanhando junto comigo. Estamos no AirPlay, ou seja, via Wi-Fi, independente de você estar diretamente no Spotify ou via AirPlay, não vai mudar tanto a qualidade sonora. Muda ligeiramente ali do Bluetooth, tá? Mas não é uma mudança super drástica, até porque é uma caixa de som muito pequenininha, não tem como você perceber tantos detalhes assim. Vou deixar o celular aqui. Vamos lá. Com Free Fall, porque é uma música que eu tenho um acesso maior a várias frequências diferentes, né? Desde o agudo até os graves, então vocês vão conseguir perceber um pouco mais de coisa aí na música. Vou mudar aqui um pouquinho só para pegar melhor no microfone. Vamos lá. Feel my heart,
Ela começou mais alta. Agora sim. Ajeitou ali o volume. Estamos aí em 10% mais ou menos. Beleza. Finalizamos aqui em 100%, tá? Na equalização que eu gosto, eu só queria dar uma ideia para vocês de como que vão funcionar, como que vai funcionar, né? Com uma equalização diferente. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar a música aqui, do início, tá? Vai começar um pouquinho mais alto, mas eu vou deixar o volume ali em 50%. Deixa eu dar o play aqui. E acho que já tá legal. De repente aumentar ali pra 60, 70. Vamos lá no JBL One agora. Deixar desligar o equalizador pra vocês verem a diferença com ela ligada e desligada. Agora vamos alterar um pouquinho aqui o equalizador. Mais agudo.
prontinho. Deu pra vocês perceberem duas coisas aqui. Primeiro, sobre qualidade sonora, né? Vamos falar um pouquinho. 50% ela mostra um som que já deveria ser o suficiente para caso você esteja fazendo aí uma resenha com seus amigos. Fica um som discreto no fundo, bacana, com bastante qualidade, dependendo aí do que você considera qualitativo, né? Junto com o equalizador, que funciona muito bem. Mas 50% já deveria ser o suficiente para esse som. 70% a festa pode começar a ficar mais animada, tá? Dá pra galera se entender tranquilo e tudo mais. E a bateria vai continuar ali, né? Com uma tendência a durar mais tempo. Não vai chegar nas 20 horas, mas vai durar mais tempo. 70% do volume, 80% no máximo, ela ainda consegue conservar bastante dos graves mesmo em flat, tá? Mesmo com o equalizador ali alinhado, né? Flat, no flat que eu quero dizer é grave, médio e agudo na mesma linha. E eu acho que é a quantidade máxima de volume que você vai conseguir ter com ela, guardando esse espectro balanceado, vamos dizer assim, tá? Tudo no lugarzinho, a música bem balanceada ali no equalizador. Acima disso, com o equalizador em flat ou com o grave no máximo e o médio um pouco mais elevado, como eu tenho aqui no meu caso, eu acho que o som já pode ser que fique um pouco mais tendendo para as frequências mais altas, tá? Seja no médio, seja no agudo, tá? O grave vai continuar um pouco mais presente, né? Você deu um reforço nele na equalização, mas ele ainda assim vai continuar, na minha opinião, um grave um pouco mais apagado. O JBL tem o hábito de fazer isso mesmo com as caixas de som deles, tá? Acima de 75%, 80%, ela não aumenta mais o volume, ela só brinca ali com a equalização, aumentando as frequências mais altas, dando uma impressão de que a caixa está mais potente. Mas na realidade, ela está só brincando com frequência para você, tá bom? Então, no espectro de som é isso. Na parte da equalização, falei que tinha detalhes também, e é só para reforçar que ficou muito bom aqui. Não sei se vocês conseguiram perceber as diferentes posições ali do equalizador, mas ele demonstra que é perfeitamente útil, que você pode contar com ele para poder adaptar o som para você. Ele poderia ser um pouco mais completo? Poderia, mas eu acho que deveria ser tipo um nível avançado para aquelas pessoas que são um pouco mais exigentes nesse quesito, tá? Para quem é um usuário standard, do jeito que ele está organizado ali dentro do aplicativo JBL One, tá perfeito, a pessoa consegue se encontrar muito bem ali dentro e vai conseguir fazer a gestão de uma maneira simples e bem intuitiva. Show de bola. Cara, os pontos positivos e negativos eu já cheguei a abordar no outro vídeo que eu fiz lá no canal principal. Aqui vocês já conseguiram perceber, acredito eu, o que ela tem como vantagem, o que ela tem como desvantagem. Daqui por diante, cara, vai depender de você que tá aí comprar esse modelo aqui, porque ela vai ser mais útil na sua casa, já que você tem outros alto-falantes inteligentes, se você quer conectar tudo, ou se você vai preferir se alinhar ali com a linha Party Boost e poder conectar praticamente todas as caixas da linha entre si e não ficar limitado a caixas com Wi-Fi ou sem Wi-Fi. Além do fato de que esse modelo aqui sai com um preço absurdo, eu vou deixar isso bem claro para vocês, é absurdo, e você vai estar sendo muito burro se você comprar ela nesse valor, tá? Que é entre R$1.800 e R$1.900. R$1.800 à vista, se eu não me engano, R$1.700 e pouco à vista, e R$1.800, R$1.900 na compra parcelada, o que é totalmente fora da realidade do que essa caixa aqui representa, tá? No máximo, galerinha, R$1.200 chorando, beleza? Se você tiver a intenção de pagar menos nela e você não encontrar nenhum preço bacana no Brasil, você pode importar ela. Inclusive lá com o patrocinador do canal, a Res Delaware, vale bastante a pena você pegar uma promoção dela fora do Brasil. Em promoção, tá? Fora de promoção eu acho que não fica tão viável visto o peso que ela tem na hora de você fazer o transporte. É isso. Agora a compra vai depender de vocês. Eu espero que o vídeo tenha sido útil. Se você gostou, cara, deixa um likezinho aí, se inscreve nesse segundo canal, onde eu abordo tudo com um pouco mais de tempo. Explico tudo nos detalhes, tudo que eu posso, sei lá, transmitir como a minha experiência dos modelos para vocês, eu vou fazer aqui. Ativa o sininho, tá? Caso você queira ser notificado cada vez que sair um vídeo novo. Mano, se inscreve aqui, se inscreve no outro canal, conheça o outro canal se você caiu aqui primeiro. Se você caiu aqui logo depois do primeiro, eu espero que tenha gostado do conteúdo, que tenha sido de grande ajuda aí na sua tomada de decisão de compra desse modelo aqui, ou caso você tenha chegado à conclusão de que não é feito para você também, tá tudo certo. O interesse aqui é sempre de ajudar a galera que cai nesse tipo de dúvida na hora de comprar uma caixa de som e não consegue se decidir como é que vai, para onde você vai partir, né? Porque tem muitos modelos e você precisa realmente ter um conhecimento de cada um deles na hora de comprar, e um vídeo desse aqui pode ser
de grande ajuda para esse pessoal. É isso, espero que tenham gostado, um grande abraço aí para todo mundo, até o próximo vídeo, valeu, tchau, fui!